Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, Senhor, entregamos em rogativa, clamando a tua presença santa, Senhor, nesta casa que nos acolhe, em nossos corações, em nossos pensamentos, Senhor. Conceda a lucidez, Senhor, psíquica, a brandura, Senhor, emocional, sentimental. Dai-nos, Senhor, a luz do entendimento. Não permita, Senhor, que rejeitemos as tuas palavras antes de meditá-las, de analisá-las. Ajude-nos a vencer a nós mesmos, no ego, no orgulho, na ignorância, nos hábitos errôneos, materialistas, que ainda estão, Senhor, enraizados dentro de nossa concepção de pensar, sentir e decidir. Abençoe, amado Jesus, encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, Senhor, chegaram a esta casa de amor. Estendei ao lar, à família, aos familiares, estas bênçãos celestiais. Envolva o lar, Senhor, de cada um. Ilumine, Senhor, aqueles que lá se encontram. Se houverem companhias espirituais, possam ser convidados a vir, Senhor, a este templo e receberem, Senhor, também a grandeza da evangelização para a compreensão da vida além da vida. Abençoai aqueles que titulam inimigos do Espiritismo, pois não o conhecem, aprisionados a conceitos ou preconceitos e a opiniões de outrens. Não sabem, Senhor, o que falam. Abençoe-os. E o dia, Senhor, que necessitarem, nossas portas estão abertas, Senhor, tanto desta casa espírita quanto do nosso coração. Acolhemos como irmãos. Não perguntaremos de onde vêm e nem como vêm. Só são acolhidos na paz e no amor de Cristo Jesus Redentor. Abençoai aqueles que não conseguiram vencer as intempéries, os impedimentos, ou a si mesmo, e aqui não conseguiram chegar. Onde estiverem, Senhor, receba a visita do anjo amigo a depositar sobre eles as bênçãos da tua misericórdia e do teu amor. Abençoe os trabalhadores da seara espírita, Senhor. Abençoe nós que somos aprendizes do teu evangelho, Senhor, nesta casa. Servos do teus servos. Conceda-nos, Senhor, a capacidade de interpretar o teu evangelho, espelhar a tua imagem, Senhor, sendo o reflexo vivo da tua vontade. Abençoe, Senhor, o alimento que queremos tomar e servir, e que este alimento, amado Cristo, seja também um medicamento, tanto para encarnado quanto para desencarnado. Nossa gratidão recaia sobre todos aqueles que de alguma forma contribuíram, manipularam e fizeram que este alimento chegasse até a nós. Estenda tuas mãos sagradas neste caderno de prece, Senhor, e em cada nome que aqui se encontra, amado Cristo, possam receber aonde estiverem a visita do teu amor e da tua misericórdia, a tua energia santa, e fortalecidos possam vencer todas as adversidades e buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Jesus, abençoai estas águas, Senhor, em cada recipiente, na necessidade de cada irmão, possa depositar a tua energia santa, Senhor, e manipular os elementos da matéria, as moléculas, transformando-as em medicamento, e assim, ingerindo, ou passando, Senhor, em suas dores, ou em suas feridas, possam regenerar, fortalecer e curar o corpo físico, mas acima de tudo, Senhor, o corpo espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoai, amado, a colônia Santa Marta, todos aqueles que lá se encontram em vínculos, encarnados, desencarnados, enfermos, ou mesmo os trabalhadores da área da saúde. Iluminai e abençoai os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá se faça, Senhor, a tua presença santa, de amor e de vida eterna. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos que professarem cultos, credos, diferentes e diversos do nosso, Senhor.
possamos nos unir, compreender que somos uma só nação, somos uma só religião, a religião do amor. Somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos em Cristo Jesus, e que na prática da caridade, Jesus Cristo, possamos nos unir na fraternidade santa do amor, auxiliando-nos mutuamente e transformando, Senhor, este planeta de dor, de sofrimento, de provas, de expiações, no planeta regenerador, onde o bem impera sobre o mal. Abençoai nossa nação querida, esse país que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Ó Cristo Jesus, iluminai, abençoai, protegei toda a humanidade, principalmente, Senhor, aqueles que encontram-se ainda nos conflitos bélicos, Senhor, fazendo as guerras fratricidas de irmão, guerrear, retirar o sangue do próprio irmão. Abençoai, Senhor, nossos irmãos, principalmente do Oriente Médio, da Ucrânia, da Rússia, que a paz há de reinar, Senhor. Toque no coração dos governantes, mandantes, que a luz da verdade possa nortear as suas decisões e escolhas. Fique em nós, Jesus, hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de oração, de amor, de fraternidade. Que temos como único propósito, única finalidade, a evangelização. Evangelizar-nos. Evangelizar é libertar a consciência. Pois Jesus, quando Jesus disse, conheceis a verdade vos libertará, a verdade eterna, espiritual, a verdade imortal. Não a verdade transitória da matéria, dos elementos, não. Estamos falando da verdade que transcende opinião, religião, momento, tempo, espaço. A verdade absoluta. E como vivemos num mundo transitório, onde os elementos se modificam, se transformam, onde nada acaba, tudo se transforma, nada se perde, nós temos que entender que nós somos muito pequenos ainda para julgar uma coisa e dar uma decisão definitiva. E é sobre esse assunto que hoje nós vamos falar. O julgamento, o preconceito, as interpretações que nós fazemos da vida de outrem, de outras religiões. Quando julgamos, nós já determinamos algo, nós já interferimos na vida do outro. Compreende isso? Isso é tão claro através da explicação dos estudos da energia quântica, não é? O observador modifica o resultado. Não é? Por quê? Porque o observador modifica as energias que envolvem os elementos, fazendo modificar, entrar em conflito, em confusão, porque nós estamos no mundo de relatividades. Então, aquele que consegue isentar-se dos julgamentos, fazendo só análises, esse, com toda certeza, não tem dispêndios de energias e estrutura-se através de uma aproximação da verdade absoluta a cada dia que passa, a cada dia que ele caminha no processo reencarnatório, fazendo aprendizados para a alma e a compreensão de como viver com maior capacidade de equilíbrio no mundo relativo. Uma das partes que eu adoro demais é quando aqueles cesarianos tentavam de todas as formas arrumar um julgamento para que Jesus caísse em contradição. Então, quando eles se juntavam aos herodianos, aí eles armavam ciladas, não é? Uma delas que eu adoro é aquela passagem de que eles aliaram-se, eram inimigos, mas aliaram-se. O mal se alia, tá bom? E o bem está sendo dividido por causa desses julgamentos. Nós temos que ter muito cuidado. O bem está se dividindo e o mal se aliando. Nem que seja para maldade, nem que seja por um curto período para fazer grandes estragos no bem. Então eles se juntaram como inimigos para pegarem Jesus Cristo. E aí disseram a Jesus, olha, nós sabemos que falais a verdade pela verdade, não pelos homens. Olha aí,
já colocou Jesus na parede. Tu falas a verdade pela verdade, não pelos homens. Ou seja, você não escolhe a quem, você simplesmente fala a verdade. Sabemos que tu és um mestre, diz em Israel. É lícito pagar um imposto? Então, a pergunta tendenciosa de todas as duas respostas que ele desse, e eles acreditavam que só teria duas, um dos lados o prenderia. Né? Acharia ali um motivo para prendê-lo. É lícito pagar o imposto a César? Os herodianos odiavam pagar impostos. Os judeus odiavam pagar impostos. E César, Roma, cobrava tremendos impostos. Aí haviam guerras sangrentas e brigas sangrentas sobre este processo. Jesus, sabendo da malícia deles, olhou para eles e disse: me empreste aí, me dê aí uma moeda. E olhou a moeda e disse: de quem é essa imagem? Ele disse: de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha só que extraordinária a resposta. A sua simplicidade e a sua grandeza transcende o tempo e o espaço. Jesus não julgou e não julgava ninguém. Compreende? E ele nos advertiu: não julgueis, pois que da mesma forma que julgais os outros, serás julgados. Por quê? Essa frase, ela contém um código muito sério. Da mesma forma que nós julgarmos alguém, nós seremos e somos julgados. Por quê? Porque nós já decretamos para o outro aquilo que tem dentro de nós. Já fazemos essa assimilação desse julgamento que nós temos. Está compreendendo aí a problemática? Quando nós olhamos para uma pessoa e incomoda a forma que aquela pessoa fala aí, age, que transcende o limite do nosso equilíbrio, é porque nós somos igual a ela. E nós temos raiva de encontrar uma pessoa que tem até mesmo os mesmos defeitos que nós temos. Está entendendo isso? Não sou eu que falo isso, tá bom? A espiritualidade que nos diz. Então eu acho até interessante quando marido e mulher começam a brigar entre si, mas eles se amavam algum tempo atrás porque estão brigando, porque os dois, quando se conheceram, um era diferente do outro. Certo? O que atraiu foi a diferença, porque a diferença atrai. Os diferentes se atraem, se harmonizam através de uma lapidação. Se você colocar os ímãs na mesma proporção, eles se atraem? Não, repelem. Entende? Mas aí, com a convivência, o casal começa a se transformarem e a serem iguais um ao outro. Aí incomoda. Porque o outro fica tão parecido com a gente, fala assim: nossa, tá chato. Larga de ser chata. O homem fala para a mulher e a mulher fala para o marido: você que é muito mais chato que eu. Porque os dois estão iguais. Está compreendendo isso? Está compreendendo isso? Muito sério. Aí um quer que, né, geralmente no começo, quer fazer o outro ser igual a ele. Quando o outro é igual a ele já odeia aquilo. Entende? Porque as diferenças fazem a harmonização. Isso está no universo inteiro. Está compreendendo? É através do negativo e positivo que essa lâmpada está acesa. Não é através do negativo, não é através do positivo, positivo. Está compreendendo? É através da harmonização dos dois. E se encostar um no outro, os dois saem faísca. Entendeu aí? Há uma necessidade muito grande para que a gente compreenda o sentido da vida. E nós estamos perdendo o sentido da vida porque passamos a analisar a vida sob uma ótica materialista, de opiniões, de partidos. Aqueles que precisam, em determinadas situações da medicina, dificilmente encontram um auxílio, um consolo e um alívio. Por quê? Porque a medicina passou a atender por tabela, por padrões. E tem duas pessoas que têm a mesma tabela, mesmos dois padrões? Não. Compreende? Dificilmente o médico olha dentro dos seus olhos, vê se os seus olhos estão amarelos, se estão injetados, se tem veias, se estão caídos, abatidos, se estão alegres, brilhantes, dispostos, estão opacos, acinzentados. Não. Ele te pergunta os sintomas, te joga uma lista de 30 exames e depois analisa por uma tabela, por um controle mundial, o que é que está ocorrendo dentro do seu metabolismo físico,
sem a compreensão do metabolismo psíquico, emocional e espiritual. Compreende? A grande maioria não olha se o seu cabelo está brilhando, se a melatonina sua está sedosa. Não, nem vê. Compreende? Quantas pessoas já buscaram tratamento na nossa casa, dizendo que não tinha forças nem para levantar, e que o médico disse, olha, você tem que tomar cálcio, você tem que tomar vitamina D, você tem que tomar B12, você tem que tomar, você tem que tomar, você tem que tomar. Quando chegou aqui, eu disse, você tem que tomar 20 minutos de sol por dia. 2 semanas depois a pessoa, mas eu sarei. Só faltou o sol. Só faltava o sol. Eu gostaria de ter a ciência, a sabedoria, de falar para vocês a grande alquimia que acontece através da fotossíntese. Mas eu não tenho esse conhecimento. Eu sou uma pessoa mobral. Mas estude, vai lá. Olha para você ver a grande metamorfose que acontece quando um raio de sol bate na folha que tem uma gotinha de água nas primeiras manhãs do dia. Aquela água, ela é absorvida através do elemento luz pela folha, e ali faz uma grande metamorfose, que aquela gota de água transforma-se em açucarose para aquela folha que faz o processo da energia. E esse processo entra numa composição de elementos que faz aquela folha, aquela árvore, sentir fome. E ela pega e alimenta através do gás carbono. E esse alimento do gás carbono, através da luz do sol, transforma-se no oxigênio, que é o dom da vida para todos nós, as nossas células. E a nossa célula recebe esse oxigênio através dos poros, da respiração. Aí nós não tomamos o sol. Para transformar o oxigênio num processo diferente, ele transforma em vitamina e nós expelimos o gás carbono, que é tóxico. Só falta sol. Sol, luz, calor. Muitas vezes nós estamos reclamando do calor. Ele é fantástico para nós. Está compreendendo isso? Tudo claro em suas proporções. Então nós estamos muito aquém da compreensão do sentido do que é vida. Estamos aprisionados a conceitos, preconceitos e a materialidade. Veja só, lá em Romanos, no capítulo 13, no versículo 14, da Bíblia Sagrada do nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim, não brigar por coisas secundárias. Quando nós julgamos, nós já passamos ali no contraditório, numa briga, ou brigamos de palavra, ou brigamos de pensamento, ou brigamos de sentimento ou de atitude. Ele diz assim, acolha o fraco na fé, sem lhe criticar os escrúpulos. Um acredita que pode comer de tudo, o outro, sendo fraco, só come legumes. Quem come de tudo, não despreze quem não come. Isso nós vemos aí, sabe, essas opiniões. Olha só, tanto que é simples, mas tanto que é grandioso. Até no processo da alimentação, a gente já quer interferir na vida dos outros e queremos interferir na nossa própria vida. Quem sabe do metabolismo que ocorre dentro do seu corpo é uma somatória de números baseado numa gota de sangue? É isso? Ou é você que tem que compreender as suas necessidades diárias de alimentação? Antigamente falava que comer ovo à noite passava mal, né? Eu estava lascado, porque tem vezes já que eu já comi até 4 ovos depois que eu saio do centro espírita, né? Agora, como eu sou idoso, eu estou ficando educado, né? Compreende isso? Né? A gente já não tem mais esse apetite voraz, né? Compreende? Aí eu só como 2, né? Antes eu comia um prato desse tamanho de comida depois que eu chegava do centro espírita, né? Hoje, vai um prato de sopa, um shake, um whey, uma banana, uma maçã, um copo de leite, um iogurte, um mel, isso aí, né? Talvez tudo isso junto também, tá? Depende do trabalho aqui, né? Talvez vai tudo isso de uma vez só. Junto com uma paçoquinha, junto com um pedaço de doce para repor a glicose e tal. Né? Então quem é para julgar, né? Certa feita, lá nos tempos idos, eu doava sangue 4 vezes ao ano. Às vezes até 5, até 6, estava de 62, 63 dias, eu doava sangue. Aí, ao passar ao trabalho da mediunidade, quando fui doar sangue, deu anemia profunda. Eu falava, mas um cara igual eu, estou vermelho igual tomate, tem sangue sobrando. Trabalho dia e noite, ininterrupto, trabalho 18, 20 horas por dia. E os trabalhos nas casas espíritas que eu frequentava, trabalhava em várias casas espíritas. Aí eu fui
analisar, foi um dia após uma romaria de mediunidade, né? 3 noites de mediunidade, trabalhando ostensivamente, eu sou médio ostensivo. Aí eu falei, rapaz, deixa eu fazer. Aí eu esperei, passou 2 dias, fez os exames de novo. Já não deu mais anemia, compreende? Eu entendi que era hora de eu parar de doar sangue. Está entendendo? Não foi a medicina, não, o médico falou, olha, você tem que buscar um tratamento, faz uma consulta, porque você está com anemia, você está jovem, né? Naquela época eu estava na casa dos 30, então você está jovem, então para estar com anemia, né? Eu alimentava bem, né? Aí eu entendi, eram os trabalhos da mediunidade, nos trabalhos ostensivos da mediunidade você doa, né? Seu plasma sanguíneo, o fluido vital, a sua energia, aí depois recupera-se, numa noite, 2 dias após, você está mais novo do que estava quando você entrou no trabalho. É tudo aquilo que nós tiramos do laboratório divino, Deus nos dá em dobro daquilo que nós ofertamos, né? Por isso que ele disse, aquele que faz algo para um desses pequeninos, eu pago em 100 vezes mais. É um bom negócio, né? Compreende a situação de julgarmos, tanto que nós estamos errôneos? E ele continua, quem come de tudo, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe a si mesmo. Quem é você para julgar um servo alheio? Se ele fica de pé ou cai? Isso é lá com o patrão dele. Mas ele ficará de pé, pois o Senhor é poderoso para o sustentar. Há quem faça diferença entre um dia e outro, enquanto o outro acha que todos os dias são iguais. Para mim, todos os dias são iguais. Agora, tem gente que acredita que sexta é dia de beber cerveja, sábado é dia de fazer jejum ou não trabalhar, domingo é dia de macarronada, visitar a sogra, ou dia de fazer um churrasco e encher a cara, e segunda é o dia mais horrível da semana, porque é dia de voltar ao trabalho. Então é o dia que está determinando as situações do seu coração? Eu sou do time desse, que para mim todo dia é dia, né? Todo dia para mim é dia de trabalhar, todo dia é dia de rezar, todo dia é dia de modificar e fazer alguma coisa útil para alguém, todo dia é dia de caridade. Compreende isso? Está entendendo isso? Isso é muito sério. E isso me faz muito bem. Eu não tomo nenhum remédio, não tomo nenhum tarja preta, ainda. Né? Vai que, compreende? Tem uma saúde de ferro, então está fazendo muito bem. Já sou idoso, já estou na casa da terceira idade, então está bem, está bom, está fazendo muito bem. Não tem aquelas situações que termina tudo com it, né? Tendinite, bursite, chatice, né? E vai indo. Abugice, compreende? Então isso é bom. Tá? Então, não fique aprisionado aos calendários que alguém traçou para a sua existência. Entende isso? Jesus Cristo nos mostrou isso, mas isso não é invenção minha, não. Jesus Cristo, quando foi fazer uma cura no dia de sábado, já queriam condená-lo, né? Já queriam crucificá-lo, né? Só porque ele fez uma cura no sábado. Ajudou alguém no sábado. Ele disse, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho, ou seja, trabalho todos os dias, todos os momentos. Né? Há necessidade de trabalho material, há necessidade de trabalho na caridade espiritual. Nós somos espíritos, estamos na matéria, precisamos alimentar os dois. E ele continua, veja só, há quem faça diferença entre o dia e o outro, enquanto o outro acha que todos os dias são iguais. Cada qual siga a sua convicção. Agora, o outro que quer seguir a convicção dele, a escolha dele. E nós sabemos que o tempo vai responder às nossas escolhas, certo? Tudo aquilo que você escolhe hoje, o tempo vai te responder. Ele vai te devolver de acordo com as escolhas que você fizer. Por isso é uma necessidade muito grande você analisar o que você está escolhendo hoje. O que está escolhendo hoje, o que você vai recolher ou colher daquilo que você está fazendo essa decisão de hoje. Aquilo que você está decidindo hoje é para melhorar ou piorar a situação da sua vida. Compreende? Então analise antes, muito bem antes das escolhas. E ele continua. Quem distingue o dia, faz isso em honra do Senhor. Quem come de tudo, o faz em honra do Senhor, porque agradece a Deus. E quem não come em honra do Senhor, e também agradece a Deus. Porque nenhum de vocês vive para si mesmo, e ninguém morre para si mesmo. Preste atenção nessa parte, porque ela é extremamente importante. Olha, não adianta nós acreditarmos que nós vivemos para nós. Nós não vivemos para nós. Nós vivemos para Deus. E nós morremos para Deus. Não adianta você acreditar que você vive para você. Porque nossas escolhas, aquilo que se chama livre-arbítrio, é determinado através das leis naturais do Criador. Então não tem livre-arbítrio? Tem relativo.
O livre-arbítrio é relativo, assim como tudo aquilo na Terra é relativo. O livre-arbítrio só será absoluto quando nós formos espíritos puros. Está compreendendo isso? Na categoria de Jesus Cristo para cima. Mas enquanto ainda nós estamos ainda no jardim da infância, no processo evolutivo, nós estamos ainda engatinhando no processo evolutivo. Nós estamos mais próximo do animal do que do hominal. Agora você imagina do angelical. Nós temos mais instintos animalescos do que homens sapiens. Nós fazemos mais coisas para nos autodestruir do que para nos elevar e instruir. Ainda nós fazemos escolhas de divertimento que faz-se uma perda do fluido vital da nossa vida. Nós ainda estamos aprisionados à religião, materialistas, porque as religiões espiritualistas ainda nós não conseguimos compreendê-las e nem aceitá-las. Ainda nós ficamos chocados com a opinião alheia e queremos que os outros engolem nossas opiniões. Olha a controvérsia. Está compreendendo isso? Nós dedicamos parte da nossa vida para aquilo que vai nos matar. E depois de morto, nós compreenderemos, morto para a matéria, da carne, nós compreenderemos que aquilo nada é nosso e nos pertence. Aí nós vamos para o mundo dos espíritos, né? Retornamos ao mundo dos espíritos e voltamos para a matéria querendo aquilo que nós não temos condição mais de usar. Transformamos em processo de obsessão, aprisionando ao lar, a família, ou a coisas e objetos. Tenham visto isso demais? Está compreendendo? Morremos de medo da morte, mas fazemos mais para morrer do que para sobreviver e ter uma saúde integral. Olha as controvérsias de opiniões que nós temos. Nós sabemos que o ódio, a raiva, a mágoa nos mata, nos trucida, nos faz o mal. Nós sabemos que o amor liberta, é construtivo, evolutivo. Nós temos dificuldade de amar e temos a facilidade tão grande de odiar, né, de guardar mágoa. Não é assim? Nós sabemos que determinadas substâncias são muito gostosas, mas diminuem a qualidade da nossa vida. Mas aí a gente toma Coca-Cola, Sonrisal, Boldo, Sete Dor, né? Esquecendo que aquele processo que nós engolimos vai transformar-se em elementos de vida nas nossas células e de lá só sai aquilo que não presta, aquilo que é massa, e o restante fica nas nossas células, fazendo ali a melhor ou a pior da qualidade de vida orgânica. Está compreendendo o tanto que ainda precisamos analisar o sentido da nossa vida? E nesse processo aqui ele diz: porque nenhum de vocês vive para si mesmo, e ninguém morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos e morremos. É para o Senhor que morremos. Se vivemos, é para o Senhor. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e voltou à vida para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Se nós não encontrarmos o sentido de Cristo, nós não encontraremos o sentido da vida. Isso não é um aspecto religioso. Isso não é um aspecto de religião. Isso é um aspecto de subsistência. Entender o sentido da vida, assim como nós queremos e sabemos que o sol dá o sentido da vida, assim sabemos que a água dá-nos o sentido da vida, nós temos que compreender que Cristo Jesus também é o sentido para a nossa vida. Nós não podemos julgar ou prejulgar. Cada um está numa faixa de entendimento, de compreensão. Fazer que os diferentes se harmonizem, isso é um grande processo das energias naturais do Criador. Quando nós entendermos que os diferentes fazem a harmonização do universo, quando nós entendermos que nós somos espíritos, estamos no corpo da carne, e tem espírito que está fora do corpo da carne, e esses irmãos chegam próximo a nós, influenciam-nos, modificam nossas condutas, nós vamos passar a ter maior domínio sobre nós mesmos e parar de julgar que um espírito chega perto de nós, é o demônio, é o capeta, é o encosto, é não sei o quê, é não sei o quê, não sei o quê. Nós compreenderemos, falar, é um irmão que está fora da carne e que está aprisionado ao processo da matéria e que tinha opiniões quando estava encarnado, agora ele quer modificar a minha opinião, que eu que estou encarnado e ele desencarnado. Vai caçar seu caminho, meu irmão. Vai encontrar o caminho de Jesus Cristo, da luz. Compreende? Vou contar uma pequena história aqui de um irmão,
Não falarei nome, primeiro que eu nem sei o nome dele. Mas é uma história muito bacana, vou resumir ela ao máximo. Então, ele morava com seu pai, seus 3 irmãos, pai e mãe, seus 3 irmãos lá em Fortaleza. Quando ele fez 13 anos de idade, a mãe dele chegou, ele 13, o irmão 12, ele próximo a 14, o irmão 12 e a irmã 11. A mãe entrou no quarto deles à noite e disse assim, olha, eu vou embora, vou largar seu pai, vou para São Paulo, e que vocês fiquem aqui, mas não precisam sofrer, sejam obedientes. Eu vou lá, vou ganhar dinheiro e vou voltar para buscar vocês. Foi a primeira decepção e abandono que ele recebeu na vida, ele era o irmão mais velho, entrou numa deprê, uma tristeza muito grande, a mãe falou isso numa noite e no outro dia não amanheceu em casa. E o pai, que já era difícil, passou a ser impulsivo a partir daquele dia. Morava em um prédio lá em Fortaleza, um apartamento num prédio em Fortaleza. E por uns 2 anos o pai dele todo dia entrava no quarto xingando ele, xingando os irmãos, chutando ele, levantando ele de formas violentas. E aos 16 anos de idade, ele decidiu que não queria mais viver, ele decidiu que queria se matar. Ele não tinha medo da morte, mas tinha medo da dor. E ele entrou para dentro do quarto e ficou meditando como que ele faria para morrer sem sentir tanta dor. O tio era médico, estudioso de medicina, tinha alguns instrumentos lá na casa dele, e ele, mas isso dói demais. Ele pensou em pular lá do apartamento, de cabeça para baixo, falou, mas e se eu não morrer, eu vou ficar todo deformado. E uma voz falava na cabeça dele, falou, não, lá de cá é muito melhor, a vida de cá é melhor, morra aí, suicida aí, vem para cá, rapaz. E aqui nós vamos te ajudar, e aqui lá de cá é muito melhor. Aqui, lá de cá acaba todo o sofrimento. Quem era? Espíritos que tinham a maldade no coração ainda, e ainda incentiva o processo do mal, aos encarnados. E ele, naquele desespero, de repente, ele levanta os olhos e olha na parede do quarto, ele estava no quarto do tio dele, e olha no quarto, lá tinha um mapa daqueles mapas de 4 rodas, Quem passou de 20 anos aí lembra, Antigamente a gente pegava o mapa da 4 rodas e colocava na parede, E ficava gostoso de estudar o Brasil. Eu conheci o Brasil quase todo pelo mapa da 4 rodas, para depois eu ir realmente viajar. E ele viu uma linha vermelha saindo de Fortaleza e passava, e chegaria até São Paulo. E ele olhou aquela linha vermelha, falou, mas é a BR-116, se não me engano. Aí ele disse, mas essa linha vermelha é a BR, e ela vai chegar lá em São Paulo, onde a minha mãe está. Mas eu queria suicidar porque minha mãe me abandonou, nós escrevíamos uma carta por mês. Depois de 1 ano, ela passou a escrever 2 cartas por ano, e ela passou a ser muito... E ela me abandonou, ninguém me ama, por isso que eu quero morrer. Aí ele olhou o mapa e disse, mas não é bem assim. Vai ver que a minha mãe está precisando de ajuda, vai ver que ela não conseguiu o trabalho, ela está passando a dificuldade lá. Então eu não posso morrer, porque senão se eu morrer, como é que eu vou ajudar minha mãe? Em vez de morrer, eu vou lá para São Paulo. Falou, mas eu não tenho dinheiro. E ele olhou para o mapa e viu 3.000 e tantos quilômetros. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro, mas se eu der um passo, já é 3.000 e poucos quilômetros menos um passo. Se eu der 10, se eu der 1.000, aí se eu der 1.000 passos, pronto, já diminuiu 1 quilômetro. Ele falou, então eu vou fazer isso, eu vou embora. Aí ele decidiu, em vez de morrer, auxiliado pelo mentor, amigo, em vez de morrer, ele decidiu ir para São Paulo procurar a mãe dele e trabalhar, ajudar ela. E depois juntar dinheiro e voltar e buscar os 2 irmãos. E assim ele fez. Naquela noite ele nem dormiu direito, fez uma mochilinha, pegou algumas coisinhas, esperou a família dormir, depois do Fantástico, a família dormiu, ele levantou, na madrugada, olhou na mesa, tinha um passe de ônibus, daqueles regional, ele pegou o passe de ônibus e foi embora. Pegou o ônibus e foi até a BR, da BR ele já pegou a estrada. Sem 1 centavo, sem água, sem comida, sem nada, e foi andando. Andou até meio-dia, não aguentava mais, meio-dia, já assim, um pouco com sede, encontrou um posto de gasolina, bebeu água, não tinha o hábito de me pedir, aí não pediu nada, não tinha comida, foi embora. E assim foi indo. Passou de mais de mês, passou alguns dias, depois do 3º dia já deu uma fome, entrou numa lanchonete, pediu comida, o cara xingou ele, falou que estava muito cedo para pedir comida, que ele poderia voltar mais tarde, porque aquela hora ele estava ocupado. E ele olhou para o cara e falou, mas como é que um homem morrendo de fome vai voltar mais tarde para pedir comida, E ele saiu envergonhado e pegou a BR, encontrou um latão de lixo, a hora que o cara jogou o lixo da lanchonete lá, ele foi lá e pegou o latão de lixo lá e comeu aquele lixo lá com barata, mosca. E aquilo deu para ele um fortalecimento. Ele lembrou, falou, meu Deus, nunca na minha vida eu agradeci um prato de comida. Geralmente eu reclamava porque estava sem sal, porque não tinha isso, porque não tinha aquilo, mas nunca agradeci. E naquele momento ele agradeceu a Deus por estar comendo lixo, porque foi aquilo que fez a mão dele parar de tremer de tanta fome. Comeu, pegou um pouco daquele lixo meio azedo, meio tudo, pôs embrulhou na camisa dele e foi embora. Pegou a BR de novo e foi embora. E assim veio, dias após dia, noite após noite, semanas após semana. Passando fome, frio, calor, insolação,
Um dia ele já não aguentava mais, já tinha saído, né, do seu estado, já tinha entrado no estado da Bahia, e aí um dia ele, já não conseguindo nem caminhar mais, já tinha mais de 40 dias que ele andava, e ele escutou uma música na BR lá, não tinha posto, não tinha nada, Bahia, um secão, aquelas BR reta, ele foi, bateu na porta, tocou a campainha de uma chácara muito bonita lá que tinha lá. A hora que ele tocou na campainha, insistiu, apareceu uma mulher toda molhada, de biquíni, mas com uma canga tampando a parte de baixo, com um copo de uma bebida muito bonita numa mão e um pedaço de carne muito grande na outra, e ele disse: dona, por miséria, por amor, eu estou passando fome, estou quase morrendo de fome. Ela olhou para ele e falou assim: ah, meu filho, você está doido? Você vem estragar a minha festa? Tem tempo para você dar comida agora não, não dá para você voltar mais tarde? Volta mais tarde. Volta mais tarde, vai acabar a festa e eu te sirvo o que sobrar, mas agora não tem nada. Aquilo ele ficou olhando para ela bateu a porta na cara dele, ele voltou para trás, ele deu uns 2 passos, bambeou, voltou, apertou a campainha de novo, ela voltou, mas você é cara de pau, aí rapaz, não falei para você voltar mais tarde? Não me incomoda não, rapaz, eu estou ocupada. E ele pensou: vou morrer aqui na sua porta. Ela falou assim: mas morre, mas depois que eu terminar a festa. Né? E ela bateu a porta na cara dele, ele viu uma estradinha assim de lado, pegou e foi para aquela estradinha lá, arrastando o pé, e viu uma casinha, uma casebre de taipa, né? Aquelas casas de madeira, com barro, com estrume, né? Que bate coberta com capim. Ele chegou, viu 4 meninos semi-nu, brincando, as meninas assustaram, correram, porque ele tinha 1,90 m, e estava todo sujo, maltrapilho, cheio de feridas, né? Já tinha mais de 40 dias que ele não tomava banho, nem escovava dente, não tinha feito nada. Então imagina a figura, o tanto que ele estava cheirando também, né? E aí ele disse, bateu palma, saiu uma velhinha lá, uma mulherzinha, a porta daquelas que abre a metade de cima, a metade de baixo, e a metade de cima aberta, a mulher escorou assim, a mulher não tinha nem 1,50 m, ela olhou para ele, deu um sorriso, falou: ai meu filho, o que você está precisando? Ele olhou na boca dela, só tinha dente podre, né? E ela toda enrugada, e ele olhou para ela e falou assim: dona, estou morrendo de fome. E ela: que isso, meu filho? Entra aí, vamos comer. E ela: também estou morrendo de sede, não tem nem água nem comida. E ela passou por um cômodo, passou por outro, não tinha lugar nenhum para sentar, não tinha cama, só aqueles capim no chão. Chegou na cozinha, um fogãozinho a lenha, velhinho lá com fogo apagado. Ele sentou lá, só tinha um tamborete feito de madeira. Ela: senta aí, meu filho. Sentou e ele olhou para ela, nunca viu tanta ternura e tanto amor na vida dele. Ele lembrou da mãe dele: meu Deus do céu, eu tenho que sobreviver para ajudar minha mãe. E ali ele olhou para ela e ela falou assim: meu filho, bebe essa água aqui. Ele bebeu a água, aquela água amarela, saloba, suja, mas foi a melhor água do mundo que ele bebeu. Ele olhou para ela, olhou para o potinho, olhou para aquela cabaça que ele estava bebendo a água. Falou: meu Deus, eu nunca imaginei o tanto que eu deveria agradecer a água na minha casa, que nunca faltou. Era água filtrada, mineral, né? E eu nunca agradeci a Deus. Ele ficou envergonhado, a lágrima desceu do olho dele. A mulher pegou, tinha uma prateleira, né? Que era mais 4 tábuas encostadas nas outras tábuas, e ela foi lá na primeira cabaça, balançou, não tinha nada, na segunda balançou, na terceira balançou, não tinha nada, na quarta balançou, fez... Ela: nossa, graças a Deus tem farinha, meu filho. E ele olhou para ela e falou assim: uai, o que essa mulher está rindo e falando graças a Deus que tem farinha? Ele falou: então agora você vai matar sua fome. Aí era farinha, aquela farinha pura, chama farinha d'água, né? Quem é do Nordeste sabe disso, aquela farinha que é grande, os caroços grandes, né? Farinha pura, grande. E ela já jogou dentro de uma gamelinha daqueles pratos de metal de louça, né? Não, é metal, né? Esse prato de metal esmaltado, isso. Aí, naquele prato esmaltado, pôs água, misturou, a farinha cresceu, ela pôs mais água, a farinha cresceu, e ela pegou, já pôs uma colher, pegou e pôs na boca dele, falou: come, meu filho. Ele olhou para a janela, tinha 4 meninos olhando com os olhos. E ele falou assim: como é que eu como? Como é que eu vou comer? Olhou para as cabaças, tudo vazio. Olhou para o fogão, não tinha nem fogo. Ele falou: meu Deus, e agora? Ela falou assim: mas eu não posso comer, dona. E os meninos falaram: não, meu filho, que importa-me não, meu filho. Amanhã você pode ter certeza, Deus vai mandar, Jesus Cristo vai mandar comida para nós. Agora é você que está com fome. Na minha casa ninguém sai daqui de barriga vazia. Você vai sair daqui com a barriga cheia. E ele comeu aquela farinha com água como se fosse o maior banquete da vida dele. E ele lembrou que nunca na vida dele ele comeu sem carne. Mas nunca ele tinha agradecido a Deus. E ele lembrou da vizinha próxima, que estava fazendo o maior churrasco, mas não quis nem dar um pedacinho de carne para ele. E ele falou: meu Deus, que mulher santa. Olhou para ela, nunca tinha visto um sorriso mais lindo, nunca tinha visto uma mulher mais linda, com maior ternura na vida dele. Ele comeu, se fortaleceu. E ele disse para a dona: dona, não tem como pagar. Ele falou: meu filho, quem está te pedindo alguma coisa para pagar? Ele falou assim: eu só tenho essa mochila com as minhas roupas aqui, não serve para ninguém, mas talvez a senhora venda essa mochila boa, né? Ele era de classe média em Fortaleza, pegou
entregou a mochila para ela, fica com ela. A mulher aceitou, ele abraçou ela, deu tchau para os meninos que estavam olhando pelo canto da porta e ele foi embora. E andou, e atravessou o estado da Bahia. Foi para o estado do Rio de Janeiro. Chegando no estado do Rio, estou encurtando bastante a história. Isso é real e o cara hoje é um cara muito proeminente no nosso país. E aí ele, no estado do Rio de Janeiro, já tinha meses, quase um ano que ele estava andando, todo sujo, ferido, desnutrido. O joelho dele era desse tamanho, as perninhas já estavam dessa finurinha, os pés já estavam desse tamanho. E ele passando num posto de gasolina, tinha uma casa com a luz vermelha, a casa das comadres, aquela casa da prostituição. Algumas mulheres lá dentro bebendo, muitos caminhoneiros lá dentro, alguns caminhoneiros lá de fora, e uma mulher sentada num banco lá de fora, bebendo café e ficou olhando para ele. E ele foi, sem parar, tentando caminhar, seguir a jornada para chegar em São Paulo. A mulher falou: ei, vem cá, moço. Ei, vem cá. Ele tinha 17 anos já. Vem cá, menina. Ele olhava para ela, dava um passo, parava, e ele envergonhado de chegar perto dela, porque ele estava fedendo, nem ele estava aguentando. Ele, né, a boca não tinha nem saliva, estava só aquela crosta de tártaro nos dentes, né, nunca tinha mais escovado os dentes, nunca mais tinha tomado banho desde que ele tinha saído de casa. E assim, ela: vem, rapaz, vem cá, menino, vem cá, menino, vem cá. E ela foi insistindo, e ele foi e sentou. Sentou ao lado dela, ela: senta aí, você quer um gole de café? Eu quero. Aí ela falou assim: mas você é muito jovem, você está na rua. E ele pegou e falou, ela falou: rapaz, mas você é estudado, você fala muito bem, mas você é da onde? Ele pegou e falou assim: vem de Fortaleza. A pé, mas você é doido, pra onde você vai? Vou para São Paulo. Conta a sua história. Ele contou. Minha mãe foi embora, largou meu pai, falou que ia buscar nós, eu ia suicidar, desistir, vou atrás da minha mãe para ajudar ela está precisando de mim, e eu vou chegar em São Paulo. E ela olhou para ele e falou: você quer um café? Quero. Deu café para ele, deu um pedaço de pão. Ele comeu um pouquinho, o estômago dele já não cabia quase nada mais. E ela falou assim: você não sai daí. Você vai chegar em São Paulo hoje. E ele olhou para ela: você promete que você não vai sair? Ela: prometo. Ela saiu, foi num caminhoneiro lá e sumiu lá para dentro. E ele lá fora, agoniado. Falou que passou 40 minutos, a mulher voltou. A mulher voltou e falou assim: você vai de carona para São Paulo. Ele olhou para ela e falou assim: não acredito. Não acredito. Ele olhou para ela e ficou pensando: essa mulher, uma prostituta, deu tudo que ela tem para pegar uma carona, para me dar uma carona e ir para São Paulo. Ela entrou e ficou com o caminhoneiro, deu o corpo dela para pagar a minha carona para São Paulo. Veio o motorista e falou assim: vou te levar para São Paulo. Ele falou: eu não tenho dinheiro. Ele falou assim: já está pago. Aí ele falou: meu Deus. Ele lembrou quando Jesus Cristo voltou e apareceu para uma prostituta em primeira instância. Ele: meu Deus do céu. Olhou para aquela mulher prostituta e viu uma linda mulher nela. Viu uma mãe. Ele sentiu tanto amor e tanto carinho que ela estava doando a ele. Ele agradeceu. Entrou dentro da boleia do caminhão. Andou alguns quilômetros, o homem falou assim: meu filho, não estou aguentando você não. Você está fedendo demais. Vai lá para o carro lá atrás. Era um caminhão cegonha e estava levando carro novo. Zero. Ele já foi, entrou dentro do carro, zero, lá baixou. Falou: coitado de quem depois, né, entrar dentro desse carro. E deitou lá, só acordou lá, numa avenida onde ele tinha dito que conhecia em São Paulo, onde ele tinha ido menino com a mãe dele, e o motorista acordou ele lá, largando ele lá. E ali, o motorista deixou ele lá, ele desceu, perguntou aonde era determinado lugar, o Minhocão, né? Aí o cara falou para ele: você é longe demais. Falou: se você soubesse de onde eu venho a pé, meu filho, você não falava isso. Aí, 3.000 e tantos quilômetros. Né? Aí o cara ensinou, ele foi perguntando até chegar lá. Chegou lá, buscou a avenida onde a avó dele morava, que tinha um prédio no terceiro andar, ele conheceu, chegou lá, já era 3 horas da manhã, bateu na porta, o portão estava aberto do condomínio, ele entrou, e ele bateu na porta do prédio da avó dele, do apartamento, bateu, viu ela olhando para aqueles olhos de gato, você lembra lá? Aqueles olhão assim que você viu o olho da pessoa mexendo lá assim, né? E ele disse que viu o olhão da avó dele mexendo lá e falou: quem é? Não, é o fulano, né? Como é que eu falei o nome dele? É o fulano. Aí: não, meu filho, não é você não, meu filho, esse aí mora lá em Fortaleza. Não, eu sou eu, vó. Eu sou filho de fulano, filho de ciclano, meu irmão, minha irmã, tal. Aí ela: é você mesmo. Abriu a porta, não importou com cheiro, não importou com aparência, abraçou, beijou, abraçou, beijou, meu filho. Ele falou: meu Deus, por que eu não abracei mais minha avó? Por que eu não mandei mais carta para ela? Por que eu não pedi minha mãe para visitar mais ela? Nunca vi um carinho de vó tão bonito, tão precioso. Oh, meu Deus, a partir de hoje eu nunca mais quero perder um minuto da minha vida naqueles que é a minha avó, que é meu pai. Minha avó, minha mãe. O pai, ele queria que o pai morresse. E aí a avó
Falou, vai menino tomar banho. E ele tirou a roupa, entrou no banheiro, aí que ele viu o corpo dele. Tinha mais de ano que ele não viu o corpo dele. Ele falou, meu Deus, eu já estou só o leto, não o esqueleto, né? Aí ferida para tudo quanto é lado, né? É sujo. Ele escovou os dentes, não saía nada, só tinha aquele starta amarelo entre os dentes, né? Tomou banho, só saía aquele caldo, né? De óleo, graxa, amarelo. E assim ele tomou banho, a avó pôs um colchão no chão, colchonete. Ele comeu, a avó não cozinhava em casa, porque era só a avó, ela comia de marmitex. Aí só tem leite, Toddy e bolacha, ele me dá, foi o maior banquete, ele lembrou. Ele nunca reclamava do leite, reclamava do pão, reclamava do biscoito, reclamava do pão de queijo. E ele comeu aquilo como se fosse o maior banquete. Deitou naquele colchonete que ele afundou. Ele falou, meu Deus, parece o melhor colchão do planeta Terra. Dormiu 2 dias. Aí contou, quando acordou, ele olhou, a mãe dele estava ao lado. E ele falou, mãe, eu vim atrás da senhora, que a senhora está precisando de ajuda. Ela falou assim, não, meu filho. Eu casei de novo com o namorado da infância, ele é milionário. Só que ele não aceita nenhum de vocês. Não, mãe, eu quero morar com a senhora. Não, não pode. E ele já entrou na segunda depressão. Falou, agora eu já estou sendo rejeitado de novo da minha mãe. Ela falou, você fica aqui com sua avó, vai ser mesmo na sua casa e isso não vai faltar nada. Ele falou assim, meu Deus do céu. Já entrou em depressão de novo ali. Falou, meu Deus, andei 3.000 quilômetros para isso. Minha mãe me abandonando pela segunda vez. E aí ele ficou, almoçou, ela foi embora. Aí ele, no final da tarde, ele falou, vô, vamos lá na minha mãe que eu quero conhecer o homem. Não, mas não pode. Não, vô, vamos lá. Eu quero conversar com ele. Não, aí insistiu o vô. Falou, então vamos, levou. Chegou lá, bateu palma numa casa muito chique, lá no centro de São Paulo, bateu o pau, o cara apareceu e falou, eu sou fulano, filho de ciclano, e eu vim que eu quero morar com vocês. Cara, não, quero vocês não. Falou, rapaz, você não me conhece, eu sou um cara bom, deixa eu morar com vocês, você vai, daqui 2 meses você apaixona por mim. Eu falou, tá apaixonado, mas tô de longe, vai morar lá no seu vô, não vai faltar nada, eu mando dinheiro pra você, mas junto comigo eu não quero. Junto comigo e sua mãe eu não quero. E o cara, aí ele sentiu mais outra vaca. Falou, poxa, mas é a terceira vez que eu sou rejeitado. Voltou para casa do vô. Arrumaram um serviço para ele no banco, um primo dele era diretor de um banco, arrumou serviço para ele. Ele foi fazer o exame médico, não passou porque ele estava mais doente do que ele, né? Falou, meu filho, você tem que estar no hospital. Aí o primo dele ligou para o médico, falou, ó, o médico era médico do banco, né? Falou assim, ó, ou você contrata ele ou senão eu te mando embora. E ele pegou e falou assim, então você está contratado. Ele já contratou, assinou a carteira e entrou de atestado. Esse serviço eu queria. Já ficou de atestado 3 meses, fazendo o tratamento. Aí o médico falou, você está com problema do rins, no ureter, na próstata. Você não tem verme. O verme é que te tem, né? Você só é verme, né? E você está com escariose, você está com feridas que não saram, você está com diabetes. E ele entrou, foi embora e começou a fazer tratamento. E aí começou a tomar suplemento e tal. Não tinha diabetes, as feridas curaram. Não tinha problema de rins, era só questão de desidratação, né? E foi 3 meses depois ele voltou para o banco, como office boy. Aí de office boy, chefe office boy, chegou lá no patamar grandão. Aí um dia, arrumou uma mulher, namorada espírita. E aí, passou a frequentar 2 anos sem espírita. Vou adiantar porque a hora já está indo. Aí ele arrumou uma namorada espírita. Ficou 4 anos com ela. A vida deles deu uma estabilizada, fantástica. Trabalhava no banco, tinha namorada. Frequentava um centro espírita, mas era triste, infeliz e odiava o pai. Um dia decidiu, a mulher não aguentou ele, porque ele como ele era carente, dependente, com muito ciúme da mulher, aí a mulher mais velha e ele bem mais novo, e ele pegajoso, ciumento, não deixava a mulher falar nada, paulista é aquelas mulheres que resolvem tudo, e a mulher decidiu largar dele, mas eles fizeram uma última viagem para a casa dos pais dela. Aí quando ele estava lá no Natal, na casa dos pais dela, recebe um telefonema, o sogro dele atende o telefone, aí chama ele, fala, senta aí, e atende esse telefone e se prepara. Recebeu o telefonema que o irmão dele tinha suicidado no mesmo quarto que ele havia planejado suicidar. Ele entrou em torpor, pediu o carro emprestado para o sogro, um Fiat 147, né? Lembra dele? Pegou esse carro e foi embora para Fortaleza. Chegou lá, falou que ia matar o pai dele, porque o irmão dele tinha suicidado por causa do pai. Quando ele olhou na cara do pai, ele falou assim, eu estou com vontade de te matar, mas não vou matar porque você já está morrendo mesmo, então você vai morrer de remorso. Pegou o Fiat 147 e foi embora. Voltou para São Paulo. Saiu do banco. Tinha juntado algum dinheiro, bacana dinheiro, começou a beber de noite. Largou da mulher, aquela mulher que era espírita. Beber de noite e ficar de dia dormindo. Passou alguns tempos assim. Há um dia, ele retornou ao centro espírita. Ficou lá mais um tempo. Um dia ele estava na casa da avó dele, chegou a notícia que um primo dele havia passado na universidade para medicina. E ele pegou e falou assim, eu vou lá. Foi lá e fez o vestibular para biólogo, passou.
Passou e mudou, largou dos avós, mudou para a universidade. E por um ano ele ficou estudando, morando lá naqueles quartos de universitário. Vocês vão entender agora a grandeza que é, que nós não podemos julgar nada. E aí ele passou, depois de um ano, ele viu um anúncio que precisava de um professor adjunto em outra universidade. Ele foi lá, fez o teste, passou. Um ano depois, os alunos da universidade pediram para que ele fosse o professor efetivo, né, não mais adjunto. E a universidade deu para ele. Ele passou a dar aula em 7 universidades. Já ganhava lá rios de dinheiro. Passou a encher a cara, beber, usar droga. Um dia ele estava drogado na universidade, bêbado. Passou uma mulher com a Bíblia na mão, muito bonita. E ele pegou e falou assim, eu sei biologia, eu sei química, eu sei tudo. Eu quero perguntar para ela quem é Deus. Eu quero acabar com ela, essa crente aí. E ele pegou e correu atrás dela. Era uma mulher muito bonita, muito conhecida, muito bem relacionada na universidade. E ela pegou e falou assim, ele falou assim, vem cá, eu quero conversar com você sobre Deus. Quem é Deus? Ele falou assim, quando você tiver ação, você me procura. Você está bêbado. Eu não converso com bêbado. E assim, ele ficou mais uma semana e ela não saía da cabeça dele. Na outra semana ele procurou, ela falou, você continua bêbado, não conversa. E aí 3 semanas depois ele foi jantar, almoçar num restaurante, ela estava almoçando. Ele sentou na mesa dela e falou assim, agora, eu quero saber, vamos falar quem é Deus? Ela olhou para ele e falou assim, eu não vou falar com quem é Deus para você, mas amanhã você vai na igreja comigo. Depois que você for na igreja comigo, aí sim, eu falo para você quem é Deus. Aí almoçaram junto. No outro dia, ela ligou para ele, marcou, chamou a mãe dela, que veio do interior, e a mãe dela, e ele tinha carro e moto, ele falou assim, eu vou de moto, porque ela é bonita demais, ela vai grudar na minha cintura, e eu vou esfregando nela, nem que seja de costa. Chegou lá, para buscar ela e a mãe dela, e ele disse, vamos embora de moto, essa mãe vai de ônibus. Naquela época tinha Uber, não. Aí ela falou assim, deixa sua moto, nós vamos de ônibus. Aí fizeram ele de ônibus. Foram para a igreja. Chegou lá, ele escutou uma pregação e começou o louvor. Quando começou o louvor, ele sentiu alguma coisa estranha. Ele olhava, não conhecia ninguém. Olhou para o lado, viu a mulher que ele tinha ido com ela, orando e rezando. Viu a mãe orando e rezando. E ele gritou, chorou, esperneou, saiu correndo. Foi lá no altar, caiu de joelho, deitou, ficou em forma fetal e chorou, e chorou, e chorou. E ele foi lembrando do pai, da mãe, do irmão que suicidou, da irmã que ele não tinha abandonado, e da caminhada da mulher que tinha negado a carne, um copo d'água da velhinha que tinha dado a farinha. E ele foi perdoando o pai, e ele foi chorando e gritando e urrando. O pastor chegou e jogou o óleo em cima dele, ele ficou cheio de óleo. E ele gritou e gritou, e o pastor perguntou, você agora abre as portas, porque Jesus está batendo, você permite Jesus entrar? E ele gritou, eu sim. E ele falou, levanta que você está salvo. Ele levantou. Levantou, olhou o pastor, e ele agradeceu o pastor, e a menina veio e acabou o culto, e o pastor falou para ele, você está liberto. Você agora é um novo homem. E ele deu uma Bíblia para ele, ele pôs ela debaixo do braço, a menina e a mãe da menina pegaram nos braços dele. E ele gritando, e rindo, e olhou dentro do ônibus lotado, e ele falou, e agora, eu sou crente? Ela falou, sim, você é crente, sim, você é crente. E ele gritou, eu sou crente, eu sou crente. E dentro do ônibus todo mundo ficou olhando para ele, e ele fedendo não, cheirando aquele óleo, né? Apesar que ele não cheira muito. Aí, aquele óleo no ônibus, ele foi embora, despediu da menina e da mãe, foi para a casa dele, para o apartamento dele, né? Chegou lá, ele deitou, pegou a Bíblia, não quis tomar banho, ele queria sentir aquele óleo. Ele leu a Bíblia e começou lá em Gênesis e leu aquela noite inteira. No outro dia ele tinha uma aula para 300 pessoas e ele chegou lá, pôs a Bíblia e a partir daquele instante ele fez uma prece e ele deu a aula falando de Cristo, da Gênesis e da biologia. E depois no final ele pediu para todos rezar e todos oraram. A partir dali, mudou a vida dele. Dentro de uma igreja evangélica. Hoje ele é um dos maiores pastores desse país. Compreende isso? Não podemos julgar. Não podemos julgar religião, pessoas, escolhas. Não podemos julgar nada. Ele saiu como um filho desnaturado, em procura da mãe. Assemelhei muito a história dele, porque eu fiz isso aos meus 14 anos. Só que eu não precisei ir a pé. Eu fui muito sortudo que eu ganhei carona. Aos 14 anos eu fui atrás da minha mãe, que estava morando em Minas Gerais. E aí encontrei. Compreende? Então, assim, serve para ilustrar. Nós não podemos julgar nada. As pessoas chamavam ele de bandido, de malfeitor, de vagabundo, batia, chutava, escarrava nele. Eu encurtei bem a história. Nós não podemos julgar nada nem ninguém. Hoje ele é um dos homens muito proeminente, professor universitário e também um líder religioso, um grande pastor e das grandes igrejas evangélicas, nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Alguém quer falar algo, perguntar algo?
Obrigado, Jesus, por essa noite, por este aprendizado, Senhor, que vem em nossa alma conceder-nos tantas oportunidades de meditar sobre a nossa vida e existência. Perdoe-nos pelas escolhas errôneas, Senhor. Ajude-nos a sair desta casa repleto com a luz do teu amor e que possamos, Senhor Jesus, renascer em amor e esperança, em paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com o teu manto, Senhor. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Agradeço a todos pela paciência, pela presença. Peço perdão se alguma palavra ofendeu, feriu o seu coração. Que Deus nos ilumine. Fique na paz de Cristo. Amém?